aqui, né? Agora eu vou gravar. Então, essas 4 perguntas são importantes para que vocês façam. Quando vocês vão analisar vocês por uma autopercepção, sempre perguntar quem é que está agindo, quem é que está querendo e quem é que está pensando e quem sou eu, né? E eu quero saber um pouco de vocês agora, né? O que vocês acreditam que vocês podem fazer para melhorar a autopercepção de vocês? Trilha. Vamos lá. Pode falar. A gente pode fazer trilha, Dom. Muita trilha, muito mato, muita cachoeira. É uma coisa bem bacana. É uma coisa que ajuda. Por quê? Porque eu acredito que lá, quando a gente trilha, a gente acaba experimentando algumas coisas que a gente não experimentaria no dia a dia, né? Até mesmo assim, tem gente que vai na trilha e, por exemplo, é uma grande dificuldade molhar o pé. Por exemplo, para outros isso é uma coisa super tranquila. A pessoa simplesmente vai e ela nem pensa. Entrar numa cachoeira. Por exemplo, tem gente que é muito tranquilo chegar ali no começo e conversar com pessoas que nunca conversaram, né? Então a gente tem que analisar exatamente quando alguma coisa se torna um pouco difícil para a gente, tem que ter esse senso de autopercepção de se notar. Mas por que isso está sendo difícil? Quem que está realmente comandando eu nesse momento? Sou eu, né, o Carlos, ou é algum medo? E o que esse medo quer me mostrar? Que insegurança que eu tive na minha vida que às vezes sabe aquela história do santo que não bate, né? Por que será que aquela pessoa me deixa tão insegura? Por que ela me incomoda tanto, né? Então a gente tem que analisar sempre por esse prisma também, para a gente poder saber, né? E principalmente um dos detalhes que eu sempre falo na trilha de iniciantes do Poder do Agora é que é isso, né? Quando a gente vai fazer aquela caminhada sozinha, né? Quem é que está pensando? Para onde você vai quando parece que você não está pensando em nada? Eu digo assim que pouquíssimas pessoas que eu conheci, elas param para pensar nos seus próprios pensamentos, né? Então essa percepção exatamente seria como naquele momento da trilha lá, né? Você vai caminhar sozinho e vai se analisar como se fosse uma terceira pessoa olhando para si mesmo. Então isso é a primeira ferramenta poderosa para a gente começar. Ela é a mais simples, mas como eu sempre lembro para vocês, se você for um bom faixa branca, lá seja no karatê, no kung fu, qualquer arte marcial, você vai ser um bom faixa preta. Por quê? Porque daí o resto, você está criando uma boa fundamentação. Então, esse lance do primeiro princípio da autopercepção, ele é um dos mais importantes. Porém, ele é um dos mais simples. Por quê? Porque eu consigo fazer isso a toda hora. E tudo que é muito comum para a gente acaba não dando muita importância, não é? A gente sempre quer dar assim, importância porque é extraordinário. Então, como que a gente faz para desenvolver, né, essa capacidade de autopercepção e fazer com que ela cresça bastante? Refletir sobre os seus dias e as reações aos eventos que ocorreram dentro dele. Então, por exemplo, assim, no trânsito, né, a gente tem uma aula de autopercepção fantástica ali. Quem que não fica bravo aqui quando é fechado? Quem consegue ter, assim, aquela paz de espírito de, tipo, até dar passagem pro cara e deixar ele embora? Tem alguém aqui? Depende do dia. Depende do dia, dependendo do dia, vai bem, assim. Dependendo do dia, a emoção toma conta, a emoção negativa. Quando você falou do autopercepção e eu falei da trilha, eu falei que realmente é uma oportunidade, né? É uma oportunidade de a gente conseguir perceber a nossa emoção em cada momento. Mas agora que você falou do trânsito, era isso que eu ia falar. Eu acho que uma boa forma é a gente conseguir perceber a emoção, entende? Tipo, o que isso causa dentro de mim, assim. É irritação, é desconforto, é alegria. Então, assim, porque às vezes quando a gente, para mim pelo menos, né? Quando fala assim, a autopercepção, quem está pensando, quem está querendo, quem está agindo, às vezes eu não consigo identificar muito bem. Agora, quando traz para a emoção, isso Gisele falando, né? Quando eu tento buscar em mim a emoção que aquilo me gera, aí fica mais fácil de eu me perceber, né? Tipo assim, isso me gera irritação, isso me gera alegria, isso me gera, sei lá, contentamento, contemplação. E daí eu consigo me achar dentro dessa emoção para saber onde eu estou. Isso eu falo.
Por que vocês entendem que isso é muito importante? Porque quando você não consegue identificar como você se sente, você fica à mercê de qualquer tipo de sentimento que vem. Então, assim, o primeiro que tiver latente, o que tiver mais forte, é o que vai ocorrer, né? Então, e geralmente a gente acaba tendendo sempre para a raiva, que é o nosso instinto mais primitivo, assim. Tudo a gente sempre resolveu com a raiva, né? Lembram lá do cérebro trino, né? Tá lá na nossa base do nosso cérebro. A gente sente raiva antes de chegar para o nível mais superior. Então, é quase assim, físico, né? A emoção chega no tronco cerebral, dela teria que ir para uma outra parte, depois para outra. Mas a primeira coisa que eu vou sentir é isso, é raiva. É uma reatividade, na verdade, né? Reatividade, isso. Então, esse assim, primitivo é o reativo. isso. Ele só reage, ele não tem a capacidade de processamento. Então, por isso que é difícil, né? E o que eu comecei a perceber? Toda vez que eu era fechado no trânsito, aquilo me gerava uma raiva muito grande, né? E a minha reação era dificultar a vida do cara, às vezes. E daí eu não percebia que eu estava me arrastando para o problema do cara, né? Então, em vez daquilo durar 5 segundos, aquilo ia durar 5, 6 quadras, que ia começar aquele jogo, né, de gato e rato, daí o cara vai fechar ele, vai fechar lá, não sei o quê, né? Então, que é complicado, né? Eu, por exemplo, quando estou no trânsito, principalmente vindo de uma trilha, vejo o cara me ultrapassa na faixa contínua lá, que é proibido. Isso me gera uma revolta, assim, que a minha vontade, às vezes, é jogar o carro para cima do cara, e daí eu fico pensando assim, imagina se eu faço isso? A faixa já é para evitar acidente, olha só como nossa cabeça é. A faixa já é para evitar um acidente numa ultrapassagem, né? O cara está fazendo errado, só que o meu senso de indignação ou de ser injustiçado é tão grande que ele acaba desencadeando uma raiva que eu seria, se não tivesse o meu neocórtex, capaz de jogar meu carro para ele e eu vou estar daí provocando um acidente que no início eu queria evitar. Perceberam como que é louco? Quando eu não consigo identificar isso? E é por isso que uma das coisas que nos ajuda a desenvolver muito essa questão são diálogos verdadeiros e por muitas vezes desconfortáveis, né? Porque é quando você às vezes está ali e a pessoa está te dizendo uma coisa que você não gosta, mas você sabe que é verdade. E aí vai doer muito mais, né? Talvez a gente fique muito bravo no trânsito porque a gente sabe que o dia que a gente está com pressa também, a gente vai fazer a mesma coisa que aquele cara faz. Você entendeu? Vai depender muito da prioridade da pressa. Mas uma das coisas que eu acho que eu mais aprendi foi com uma história muito bacana que algumas pessoas já devem ter ouvido eu falar. Eu costumo comentar muito sobre ela, que é sobre a flecha. Então, tem uma história muito legal que Buda ele falava que tudo que acontece com a gente são como flechas. A primeira flecha é a flecha que contém a informação. Ou seja, vamos dizer assim, o cara me fechou no trânsito. Quer dizer, se eu pensar nessa primeira flecha, ele só me fechou. O problema são as flechas que vêm depois. Porque vem uma segunda, uma terceira, uma quarta dizendo o seguinte, ele me fechou, ele podia ter batido em mim, ele não tem esse direito, e aí eu começo a ter o quê? Uma gama de sentimentos que não tem nada a ver com o que aconteceu. Então, Buda costumava dizer exatamente sobre isso, né? Preste atenção na primeira flecha. Ela traz a verdade. Todo o resto traz reatividade. Ou seja, né? Quando eu recebo uma notícia ruim, então eu tenho que ter essa auto-percepção assim, tá, a notícia é essa. Então, por exemplo, sei lá, dá um exemplo aí de alguma coisa ruim que aconteceu no dia de vocês que talvez vocês tenham pirado. Mas, por exemplo, o Miguel essa semana pegou uma geleca e os pais vão saber, uma moeba, ele não encontrava mais e de repente eu encontrei no tapete da sala, toda espalhada. A Lia já sabe o que eu tô falando ali. Quer dizer, a hora que eu vi aquilo, eu falei, né, puta que pariu, né? De novo, né? Porque já era a terceira ou quarta vez. E aí você começa a ter raiva, dá vontade de pegar ele e falar, olha o que você fez, e não sei o que, e tal. Mas a informação... Essas estão proibidas aqui, estão proibidas. As gelecas, as amoebas, todas essas coisas melequentas estão proibidas. Também, mas daí tem os avós, né? Eles contrabandearam através da avó. Não ajudam. Não, Mas, então, e aí, o que eu pensei? Poxa, mas espera aí, tá, eu vou fazer o quê? No final, eu tinha visto a tal da geleca aqui, eu falei para ele que eu não queria que ele mexesse, mas eu teria talvez ter tomado a atitude de falar, filho, a gente vai pegar isso aqui e você vai brincar só no seu quarto.
porque lá não tem nada que talvez pudesse estragar, né? Vai adiantar eu pegar o moleque, descer com a escada e esfregar a cara dele aqui no chão? Não, né? A vontade é essa? Sim, né? O pai que falar que não tem vontade dessa, sei lá, eu acho que se Dá Buda teve vontade, filhos, dá vontade, dá vontade. Buda teve filhos e ele faria o mesmo, né? E, e a mesma coisa. Então, mas assim, a responsabilidade do adulto é minha. Vocês entendem? O Miguel ele está aprendendo das coisas ainda. Ele vai ter que errar uma, duas, três vezes até ele ter consciência que ele não pode fazer. E da minha mãe também. Eu mandei para ela assim: ó, vovó, achei, né? E ela falou assim: ah, quando você tinha a idade dele, você fazia isso com trigo pelo tapete todo. Quer dizer, eu era pior que ele. Vocês entenderam? E eu tô vivo, ou seja, minha mãe talvez não tenha tido essa atitude também de ir lá brigar comigo e tudo mais. Vocês entendem? Então, essa autopercepção ela é muito importante para que a gente não cometa erros que depois a gente talvez se arrependa muito, né? Sobre esse negócio de trânsito, mesmo aconteceu em Cascavel, acho que há uns 6, 7 anos atrás, pai e filho dentro de um carro, foram fechados, começaram a correr atrás do cara que fecharam eles. No final, o que houve? Pararam no posto para brigar, o pai se exaltou com outro rapaz lá e tal, a hora que o cara tirou uma arma, foi dar um tiro, o filho se jogou na frente, e aí? Cascavel, gente. Perto lá da Rua Manaus. Adiantou? Talvez não era melhor ter deixado o cara ir embora e só isso, porque agora não tem mais o que fazer, né? Então, sempre que vocês pensarem na autopercepção, pensem nessa questão da flecha, tá? A informação é essa. Todo o resto sou eu que gero. Vocês entenderam? Fui fechado. 5 segundos, se você parar, respirar, o cara nem tá mais no teu radar ali. Mas você vai ficar carregando isso, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Tem uma história de um monge que dizia isso também, né? Os monges não podiam ter contato com mulher, e aí estavam 2 monges atravessando um rio, e aí tinha uma mulher querendo atravessar, ela não conseguia porque era muito forte. Um monge que era um pouquinho mais velho, ele pegou essa mulher no colo e ajudou a carregar. E o monge que era mais novo ficou olhando para ele toda hora falando, né? Pô, você carregou a mulher, você teve contato com a mulher e tal, não sei o que, blá, 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 e ficou. Até quase eles chegarem no mosteiro, quando o monge mais velho olha para ele e fala assim, olha, eu tive contato com a mulher, mas eu atravessei ela e deixei ela na margem do rio. Você trouxe ela até aqui. Vocês entendem? Então isso é uma questão de percepção. Nem sempre eu vou agir, talvez, da maneira mais correta, mas às vezes o agir de maneira fora do meu padrão é para ajudar alguém, né? E se eu esqueço isso, ele está esquecido. O problema é que, até mesmo numa discussão, o que acontece principalmente entre relacionamentos, sejam amigos, casais, chefe, no trabalho? Uma pessoa diz uma coisinha e aquilo se transforma num monstro, né? O que não deveria ocorrer. E isso no Brasil é pior, principalmente na América Latina. Nós somos muito passionais. Eu já tive em reuniões na área de TI, assim, vendo pessoas de fora, os caras falam, ó, o teu trabalho não tá bom, você tem que melhorar. O cara simplesmente olha, beleza, eu vou melhorar. O que você pode me ajudar para melhorar? Se a gente chega no Brasil e fala uma coisa dessa, meu Deus do céu, é 1 ano de briga e tentando se pegar e tentando se prejudicar, não é verdade? Relacionamento, então, meu Deus, né? Tudo novela. A pessoa fala, não gostei da carne que teve hoje, mas às vezes é o problema da carne, entendeu? Porque ela estava muito dura. A pessoa já fala, meu Deus, então você está falando que eu fiz uma carne toda errada. Vocês entenderam? Então, principalmente para nós latinos, essa passionalidade ela é muito grande. Então, essa autopercepção ela é muito importante. Ela é o primeiro de tudo. Mas vamos avançar, então, para o próximo. Espontaneidade, que é um pouco do que a Gisele havia comentado quando ela falou ali sobre a questão da reação e resposta, né? Então, o radical latino, ela é das mesmas palavras, resposta, reação, responsabilidade. Então, isso aqui é a capacidade que eu tenho de reagir ao momento e estar disposto a assumir a responsabilidade por ele. Receber tudo que ocorre durante o dia, independente do que seja, sem que isso abale o meu espírito. Então, aqui o que a gente gostaria de pontuar é o seguinte: a proatividade é uma das coisas que assim, que eu vejo como uma das coisas mais importantes para quem quer evoluir espiritualmente. Porque senão você fica só reagindo. E você imagina uma pessoa que só reage, mas ela nunca age de verdade?
deve ser um saco, né? Vocês imaginam dentro de uma casa, você tendo que manter a ordem, né? E as pessoas só reagindo. No trabalho de vocês, as pessoas só reagindo. Tem um exemplo, por exemplo, de espontaneidade que eu acho que é muito legal, que às vezes a gente não alcança. Existe uma extratora de polpa de tomate nos Estados Unidos chamada Morningstar. E lá, eles não têm chefe, não tem encarregado, ou seja, não tem nem quem demita a pessoa e contrate a pessoa. Dá para conceber isso? Vocês acham que é possível? Então, gente, talvez a conexão vá cair aí, tá? Porque deu uma mensagem aqui e aí a gente vai voltar. Eu vou mandar o link de novo lá no grupo. Acho que não deu certo aqui a questão do tempo, mas daí eu aviso a gente já volta no outro link lá. Então, essa Morningstar é um grande exemplo de espontaneidade. O que acontece? Todo dia existe uma lista de tarefas na empresa. Cada funcionário, quando chega lá, ele verifica o que pode ser feito e faz, sem que ninguém mande. Parece utópico, né? Mas acontece. Então, vejam como que é importante, né, essa questão da espontaneidade. A gente acha que às vezes é quase impossível no ambiente corporativo a gente ter essa espontaneidade, mas é muito possível sim. Tá? Então, principalmente a gente acaba não sendo muito espontâneo por medo. Agora, falando das ações do dia a dia, assim, né? Quando a gente se expõe a uma reação, a uma situação diferente, ou pessoas desconhecidas, por exemplo, assim, quando vocês vão numa festa, quem vocês são? Vocês são assim espontâneos, expansivos, vocês chegam, conversam com todo mundo, não conversam, ficam lá no cantinho de vocês? Isso também faz parte da espontaneidade. Porque, vamos dar o exemplo lá do estranho favorito. Vocês perceberam como as pessoas reagem quando eu estou falando? O pessoal que já participou da trilha? Quando a gente fala que vai separá-las em grupo, meu Deus, vai separar em grupo. Eu não vou ficar com meu amigo porque eu queria ter vindo com ele e tudo mais. Parece que, né, nasceu grudado e se desgrudar, meu Deus do céu. A pessoa prefere morrer do que estar ali naquele grupo sem o outro. Então, isso é uma das coisas que eu acho muito estranho. Porque geralmente o grupo ele tira quase toda a sua espontaneidade. Como eu disse para vocês, dentro do grupo você tem um papel. Né? O pessoal gosta de falar muito da constelação. Então é exatamente isso. Você assume um papel dentro daquele grupo. E quando você para de cumprir com aquele papel, o grupo assim, te coloca no radar. Opa, mas o que aconteceu que essa pessoa está diferente? Vocês devem ter grupos de amigos que são assim, os grupos de farra, vamos dizer assim, na área de festa e tudo mais e tal. Se tu chega lá um dia meio profundo, meu Deus, os caras vão falar assim, tá, mas o que aconteceu contigo hoje aí que você tá citando poemas e frases motivacionais e não sei o quê, né? E a mesma coisa, se você tem um grupo que por exemplo, aqui, vamos dizer que eu começo a falar um monte de besteira e tal, né? Coisas nada a ver e tal. Você vai falar assim, mas peraí, né? O que ele tá fazendo? Já não serve mais para esse grupo. Então, o grupo, ele tira um pouco dessa espontaneidade. É uma coisa que é importante que vocês sempre cultivem. Mas como é que eu faço para cultivar isso? Eu tenho que me expor a situações diferentes. E, de novo, a trilha, ela foi feita exatamente para isso. A gente expõe vocês a situações, primeiro, físicas, dentro da trilha, né? Do tipo, eu não gosto de andar o meu pé molhado. Isso tem, como eu falei, tem gente que reclama para mim depois, fala, se eu soubesse e tal, mas tá lá no site, né? Vai molhar o pé, mas a pessoa vai igual. A gente tinha uma parte da trilha, por exemplo, que a gente tirou, que era a Curva do U, que era um local que a gente entrava ali pela Laje Assassina, né? E eu falava para todo mundo, olha pessoal, quem me seguir agora vai se molhar dos pés à cabeça, não tem como não se molhar, vai molhar o corpo todo. Então, quem for me seguir a partir de agora, pega os seus eletrônicos, pega aquilo que não pode molhar e guarde bem acondicionado para não molhar. Tá? As pessoas então eu falava, vocês topam se molhar toda? E ficava perguntando isso. Elas falavam, sim, a gente topa, não sei o que e tal. E aí, quando a gente ia molhar as pessoas, o que acontecia? A gente tinha uma parte que era uma curva do rio, que era um pouquinho mais fundo, batia mais ou menos no umbigo de todo mundo a água. E o que acontecia? Lá dentro, quando as pessoas entravam, quando eu ia tirar uma foto lá de cima com a GoPro, ia filmar eles, o pessoal começava a molhar eles. E isso gerava uma raiva muito grande neles. Não pelo fato de se molhar. Olha só, não pelo fato de se molhar, mas porque eles foram molhados por outras pessoas.
Vocês entendem como a gente é uma caixinha muito bem formatada, que se algo sai do negócio, a gente sempre vai reagir com raiva. A gente tende a não gostar daquilo que é diferente. E principalmente se há alguém que faz contra a gente, vamos falar assim, né? Mas pensa, era uma das fotos mais bonitas, a gente não tem mais, a gente preferiu deixar, porque quando a gente fazia as pesquisas depois, né? O que você achou da trilha? Ah, muito legal, mas o pessoal me molhou. Ou eu escutava depois, foi muito legal, mas não precisava ter me molhado. Gente, eu falava para a pessoa, você vai se molhar dos pés à cabeça. Qual é a diferença da cachoeira molhar elas e da gente molhar elas? Porque a cachoeira ela é um ser inanimado, né? E assim, molhar essas pessoas tirava a espontaneidade dela, porque parecia assim que elas estavam sendo expostas ao ridículo, que era como se fosse um trote. Então, olha como é que é a nossa cabeça. Olha como que a gente funciona, né? E eu tive que ter a espontaneidade e a autopercepção de perceber que isso fazia muito mais mal do que bem. Vocês entenderam? Então, é assim que a gente vai avaliando cada coisa durante a nossa vida e as coisas também na trilha vão sendo feitas assim, né? Então, a gente sempre tem que se perguntar o que eu posso ganhar sendo espontâneo? Quem de vocês consegue, por exemplo, ir para um barzinho sozinho, do pessoal solteiro aí? Tem coragem de chegar assim e falar, cara, eu vou me arrumar e vou pro barzinho ali. Vou, tipo, sei lá, no Martignoni Beer ou lá no Boteco Martignoni. Na minha época tinha o Vitra Bar. Ninguém nem deve lembrar do que é isso. E muitas vezes, quando eu estava sozinho, eu fazia isso. E, gente, assim, sério, eram noites muito legais, porque eu sentava ali, de repente alguém sentava, a gente puxava assunto e, nossa, sabe, fluía. Só que, assim, a primeira vez que eu fui, foi terrível. Porque eu falava assim, tá, e se eu sentar lá e não conversar com ninguém? Ele falou, mas tá, se eu não conversar com ninguém, pelo menos eu fui lá. Não fiquei em casa. Né? Porque senão o que ia acontecer? Eu ia ficar em casa. Então, é se colocar nessas situações, vocês entenderam? Isso é Mas muito para a importante. mulher é mais difícil isso, né, Dom? Claro que sim, porque existem outros interesses. Né? Eu também entendo isso, né? A gente não pode dizer que não, porque o cara que vai conversar contigo, às vezes ele não quer só conversar, né? Ele até acha que talvez o seu modo muito simpático já é um convite para alguma outra coisa. Sendo que, às Na vezes, verdade, tipo, aqui em Cascavel, mulher sair sozinha dá... Eu não sei se eu tô tendo um pré-julgamento, mas passa a impressão de que se a mulher saiu sozinha, ela tá saindo só para aprontar, e daí ela só dá abertura para esse tipo de gente, sabe? Eu acho também assim, os caras para chegar, eles podem chegar com, tipo, se eu sorrir para um homem, ele vai já chegar achando que você tá fácil, e as mulheres olham pra gente mal, diferente do que acontece com os homens. Um homem sozinho, ele não ele olha o outro sozinho, natural, ele chega, fala da cerveja, fala de qualquer coisa. Agora, assim, uma mulher, quando olha outra mulher sozinha, ela pensa assim, ué, tá fazendo aqui? Tipo, tá procurando alguém, sei lá. A gente não tem essa abertura, daí não tem abertura nem com o mesmo sexo, nem com o sexo oposto, entende? É meio complicado. Agora, assim, se fosse um café, essas coisas, é tranquilo. Agora, para um barzinho, assim, pra noite, eu acho mais difícil. na é mal visto de todos os lados. Na trilha, por exemplo, a primeira vez que eu fui sozinha, eu não conhecia ninguém. Foi muito difícil realmente ir até lá. Eu não sabia o que eu ia encontrar e tal. E na hora quando você fala, escolha uma pessoa mais estranha para ser seu estranho preferido. Eu não fui em grupo, então eu não tinha aquela coisa tipo, vou ficar separada. Mas para mim foi um momento muito difícil, porque eu tinha que escolher fazer parte de alguma coisa. E é difícil às vezes fazer isso, né? É que aí você está tomando ação, né? Por que eu falo para os iniciantes escolherem o pessoal antigo? Porque o pessoal antigo já está acostumado. Os iniciantes, talvez, é a primeira vez que ele tem que falar assim, cara, eu escolho falar contigo. E aí uma série de pré-julgamentos que tem ali assim, por que eu estou escolhendo ele? Se eu sou mulher, por que eu escolhi um homem? Se eu sou homem, será que eu estou escolhendo essa mulher porque eu achei ela bonita? Vocês entenderam? Então, tudo isso sempre vem à tona. Assim como ela no barzinho, também é ali. Mas tem um cara que é bonitão na trilha e eu escolhi ele. O que as outras meninas estão pensando? Vocês entenderam? Tudo isso acontece da mesma maneira. Por exemplo, assim, a mulher foi uma mulher bonita e bem arrumada e ela escolheu o marido de alguém. Será que, entendeu? A outra, a esposa vai falar, o que está acontecendo? Né? Então, ou seja, são tudo níveis de autopercepção e espontaneidade. Pessoal, eu acho que talvez vai cair a conexão dessa aula e eu já envio outro link lá no grupo, tá bom?
Eu não achei que ia acontecer isso, mas aí na outra aula eu já vou dar um jeito de resolver isso de vez. Então, a única coisa que vocês podem treinar a espontaneidade é se colocando em situações diferentes. Por exemplo, cantar no karaokê. Gente, difícil. Eu fiz o teste e... Só que depois que você canta e você para de se preocupar com os outros, é meio libertador, entendeu? É que nem quando você canta no banheiro, sabendo que tá todo mundo ouvindo, mas não tá nem aí, né? Então a gente tem que buscar, às vezes, esses momentos de espontaneidade, tá? Eles são importantes para a nossa vida porque eles fazem a gente evoluir, sabe? Aí, pessoal, voltamos à nossa programação normal. Então, todo mundo continua me ouvindo, né? Perfeito. Olha aí, pela queda. Diversidades, né, gente? Vamos lidando com elas. Então, essa espontaneidade é uma das coisas bem importantes aí para a nossa evolução, para a nossa transformação. E a próxima que a gente vai falar um pouco agora é ser conduzido por visão de valores. Esses valores são a energia e eles que fazem as coisas realmente acontecer, tá? São os valores que definem a gente como ser humano. Então, assim, talvez nós somos os únicos animais que estão aqui que são conduzidos por valores, né? Por exemplo, às vezes a pessoa é vegetariana, por quê? Porque ela é conduzida por um valor que é de não matar nenhum tipo de animal, não se alimentar de nada que seja animal. Muitas vezes a pessoa vai ter um valor que ela não vai comer, por exemplo, carne de porco. Então, quer dizer, os valores, eles nos definem como ser humano, mas eles são muito pessoais e são muito, assim, de um grupo, né? Porque eles são divididos da seguinte forma, como está ali abaixo. Eu tenho valores que são pessoais, que são relacionados à minha própria vida, são os valores que eu tenho sobre amigos, família, os meus interesses. Tem os interpessoais que são relacionados ao meu grupo, como lealdade, confiança, proteção, segurança e outras coisas assim. E nós temos aqueles valores que são transpessoais, que são os valores universais, que a gente pode falar aí que é paz, amor, proteção do mundo. Então é aquela coisa mais... indo de um ponto do mais alto para o mais baixo, a gente teria os transpessoais, que é aquela coisa quase que a Miss fala, né? Acabar com a fome no mundo, levar amor para todas as pessoas e acabar com as guerras e não sei o quê, que até nos torna politicamente correto e nos relaciona com todos os outros seres humanos. Os interpessoais vão ser do grupo. Por exemplo, para algumas pessoas pode ser o time de futebol. Ah, eu torço para o Corinthians, então quer dizer, todas aquelas pessoas que estão ali, elas têm o mesmo código, vamos dizer assim, né? Os mesmos valores. Ah, eu torço para outro time, né? Então vão ter aqueles códigos. Ah, eu sou gaúcho, eu sou carioca. Então são coisas que vão definindo como grupo, né? Cada grupo vai ter seu conjunto de valores. Mas o que é mais importante para essa nossa visão de transformação são os valores pessoais, né? E uma das coisas que a gente percebe, que a gente, provavelmente eu acredito que vocês não tenham feito, mas a gente fazia, e a gente, principalmente quando eu dava aula, é fazer uma lista de valores. O que é essa lista de valores? Vocês já pararam para pensar que vocês convivem com grupos diferentes, que talvez vocês não conheçam os valores que norteiam aquele grupo? Porque os valores do grupo que se relaciona contigo no trabalho são um. Os valores dos amigos que você tem em comum são outros. Já pararam para pensar sobre isso? E como que às vezes eu vou ter como que eu vou conduzir, como é que eu vou conviver com essas pessoas se eu não sei quais são os valores delas, né? Vamos fazer um testezinho bem rápido aqui no chat, tá? Coloque para mim lá qual é o seu valor fundamental de vida, em uma palavra só para a gente ver o que sai lá. E aí a gente vai ler depois.
Estou vendo aqui. Ninguém escreveu ainda. Estão pensando, né? Difícil, né, Dom? Escolher um só. Vocês perceberam? Olha lá. Tá vindo as respostas. Legal. Vocês percebem como a gente é pego de surpresa com essas perguntas que são simples? Vocês já perceberam isso? Qual é o seu valor principal? A gente não sabe, às vezes, um valor principal que nos norteia, que nos faz tudo, né? Então, a gente tem ali família, honestidade, família, família. Né? Então, é basicamente o que acontecia no quadro enquanto eu dava aula lá. A gente fazia aquela história do meu malvado favorito e a pessoa tinha que contar uma para outra qual era o seu maior valor, o que fazia ela acordar, o que fazia ela querer viver outro dia, né? Basicamente, no primeiro momento, vocês vão ter respostas como essa. Família, honestidade, família. Alguns colocavam fé, como eu falei, os filhos, netos, os meus pais, porque é um valor essencial. Mas talvez não é o valor que te norteia, sabe, lá no teu íntimo mesmo, assim, aquela coisa que se você for começar a peneirar, você vai perceber assim, mas por que a família? Por que família é importante para mim? O que essa família me traz? É segurança? É amor? Mas se for segurança, por que eu preciso estar seguro? Aconteceu tal coisa e a minha família me manteve segurar, então eu preciso dela por causa disso. Então, o meu valor principal é segurança, não é? A família me traz o meu valor principal. Vocês estão conseguindo compreender? Então, uma das tarefinhas que vocês vão ter que fazer, e já podem anotar aí, é exatamente isso. Sabe? Peneirar, e isso vai demorar talvez alguns dias para alguns. Qual é o seu valor essencial de verdade? E qual é a coisa mais importante na vida de vocês? De novo, quando vocês forem responder, alguns vão começar, minha família, Deus, meus filhos e tal, mas tentem ir no nível mais profundo. Tentem ir, não fiquem com medo de serem egoístas. Talvez é o que passe quando vocês comecem a relacionar coisas que são importantes para você. Tem gente que falava, por exemplo, uma das coisas mais importantes para mim é ser rico. Não parece que dá uma doída assim no ouvido, assim, tipo, mas ser rico, né? Tipo, não é um valor. Mas para aquela pessoa, talvez ela se realizasse, talvez ela fosse usar a riqueza dela para ajudar a família, fosse ajudar a riqueza dela para trazer segurança para a família dela. Vocês entendem? Não existe valor que seja errado. Talvez a destinação do que você faz com aquele valor que é essencial para você, que torne a coisa um pouquinho mais complexa. Então, busquem, tá? Como tarefa aí, qual é o seu valor pessoal mais importante? Toda empresa hoje tem lá, né? Missão, valor, visão e não sei o quê. Façam isso de vocês. Já pararam para pensar nisso? Se uma empresa, que é uma entidade, né, não subjetiva, que ela está ali com o objetivo de lucro, porque toda empresa, no final, a finalidade é ter lucro. Mesmo que seja até uma sem fins lucrativos, mas ela tem que ter um lucro para ela manter as atividades dela, não é? Se uma empresa que não é uma pessoa tem visão, missão e valor, por que a gente não escreveu os nossos ainda? Claro que quando alguém te pergunta assim, oi, tudo bem? Tudo bem, eu sou tal pessoa. Você precisa falar assim, eu sou o Carlos Eduardo, a minha visão é tal, a minha missão é essa e os meus valores são esses, né? Mas quem sabe no meio da conversa você não consegue encaixar isso, né? Eu acho até que se isso está mais claro, mais nítido, desenhado na nossa cabeça, a gente transmite isso pelas nossas atitudes e ações, né? Na verdade, quando a gente tem isso claro, isso norteia nosso comportamento, nosso jeito de ser gente no mundo, nossa vida, nosso Exatamente. dia a dia. Aí eu não preciso falar, eu não preciso verbalizar isso, porque isso está dentro de mim e isso extravasa de mim, né? Mas vocês entendem que, voltando para a autopercepção e espontaneidade, se eu não sei qual é a minha visão de valores, eu não consigo conduzir minha vida para ela. Vocês entendem? Então, por isso que eu tenho que ter essa autopercepção. Será que a minha vida está sendo conduzida pelos valores que eu estabeleci para ela? Mas, afinal, quais são esses valores? Porque, lembrando de Alice, né? Se você não tem caminho nenhum, qualquer caminho é caminho. E talvez o caminho que você escolha não seja o melhor. Todo caminho que a gente escolhe sem estar consciente vai nos levar para uma enrascada. Salvo algumas pessoas, talvez, que tenham sorte, sei lá. Mas geralmente não é o que vai acontecer, né?
Então, Talvez até isso daí seja importante, porque às vezes tem grupos de amigos que a gente participa, e quando você para analisar um pouco, às vezes você não sabe o que você está fazendo lá, né? Tipo, não faz o menor sentido para você. E nem às vamos... vezes, quando você se afasta, às vezes você até se liberta, né? Sim, grupo de WhatsApp. Quantos que vocês têm que realmente são? Eu vou até assumir minha culpa aqui, que do Trackers eu sei que tem alguns que vocês podem sair, tá? Mantenham-se só nos texugos, pandas e tal, os outros vocês saiam, tá? Por quê? Porque o valor para vocês no Trackers está nesses grupos hoje. Vocês entenderam? Acabou a atividade, pode sair, vamos embora. E com amigos é isso mesmo, tá? Eu falava no final de semana com o Leandro, e falo também isso com a Michelle, com o pessoal aqui e tal, Márcio e tal, que quando eu principalmente os conheci, Márcio, Michele, Jackson, Lu e tal, eu vivi um momento da minha vida em que os meus amigos não eram como eles. E o que eu mais queria era ter uma vida como a que eles tinham. Olha só que legal isso. Ou seja, eu sabia da visão de valores que eu tinha, mas a minha vida não condizia com os valores. Por quê? Porque eu estava inserido num grupo em que os valores eram diferentes. Hoje eu percebo que eu estou inserido num grupo que os valores são os mesmos do que eu quero para minha vida. Ou seja, eu queria um bom relacionamento, hoje eu tenho. Eu queria cuidar bem dos meus filhos, eu tenho. Eu queria estar cercado por pessoas que também cuidassem bem dos filhos, eu tenho, né? Quer dizer, e por pessoas que querem fazer o bem, principalmente. Então, sim, os amigos e o nosso círculo, ele interfere muito nessa questão da visão dos valores. Então, é basicamente isso, né? Você tentar entender qual é o motivo da sua vida, se você está sendo fiel a esse motivo, a esse valor essencial para você. Será que você vive de acordo com seus ideais? Eu, por exemplo, na pandemia, fiz uma reflexão do seguinte. Eu trabalho com viagem, né? Basicamente o melhor emprego do mundo. Concordo com quem diz isso. Só que esse período agora é o período que eu menos viajo. Parece estranho, né? Porque uma das últimas viagens que eu fiz foi para o Campo Base do Everest em 2016, que eu fiz. Todo o resto eu sempre estava trabalhando. E aí pensa, eu demorei anos, fiz muitas viagens para poder ter a Trackers e trabalhar como o meu lifestyle, meu modo de vida e tudo mais, não é? Só que viver isso me afastou um pouco das viagens que eu gostava de fazer. Não é louco? Vocês viram como às vezes é uma ratoeirazinha? A gente tem que sempre estar meio que refletindo e pensando no que a gente vai fazer. E principalmente a condução por visão de valores, ela diz para você o seguinte, cara, você tem que dar um passo a mais, tá? E é o que a gente está falando lá. Quais são os valores que eu busco nos meus relacionamentos? Sejam com os amigos, sejam com namorado, esposo, chefe, todos, filhos, netos, avós. Então sempre tem que olhar isso, tá? O outro passo que a gente tem, outro princípio, chama-se holismo. O holismo, ele busca ver o tudo, né? Como um todo, assim. Eu não olho somente uma parte, eu tento conectar todas as partes para entender o que está realmente acontecendo, tá? Então, isso é uma das visões mais importantes. Porque é exatamente isso, ó. Eu pensar que qualquer ideia é bem-vinda, independente de onde, principalmente de quem ela venha. E é legal ver essas coisas. Eu vou dar um exemplo ali, talvez eu já tenha comentado aqui, mas que é bem bacana sobre isso. Ou seja, não é possível dividir um sistema em partes sem perder alguma peça deles. Lembra que a gente estava falando lá sobre o paradoxo do barco, que a gente conversou e tudo mais, né? É isso. Então, quer dizer, se eu não consigo ver as coisas por um todo, eu começo a dividir elas, alguma coisa vai faltar. Ou seja, se eu divido a gente como ser humano em caixinhas, e depois eu pego essas caixinhas e junto de novo, eu não consigo, né? Senão a gente viveria para sempre. E é a capacidade de enxergar o problema de vários ângulos, que é aquilo que a gente sempre comentou, né? Se eu converso com várias pessoas, tenho esse senso de espontaneidade, autopercepção, significa que eu converso com várias pessoas e tenho várias visões do mesmo problema. Então, isso dá a possibilidade da gente de ver o infinito, o infinito dentro do finito. Ali está errado, esse infinito de novo, tá? Mas é a possibilidade de ver o infinito dentro do que é finito. Porque eu não estou vendo simplesmente uma parte, né? Tem a parte lá da música Legião Urbana, que é também, né, da Bíblia da Carta de São Paulo, que diz, né? Porque agora vemos em parte, mas um dia então veremos face a face. Né? E aí começa lá, ó, só o amor, a Gisele está até cantando ali, ela lembrou da música.
Então, é bem isso mesmo. Para mim, essa é uma das falas mais bacanas que eu aprendi numa música e aprendi também lendo, né, ali um livro da Bíblia, que é isso. Agora a gente vê em parte, mas um dia a gente vai ver face a face. Quer dizer, eu vou passar minha vida toda tentando compreender o todo e eu não vou compreender. Porque como São Francisco de Assis dizia, né, a morte, na verdade, é a que vai trazer a verdade. Porque, vamos dizer que você consiga ter uma enciclopédia, o Google, a Wikipédia, que responda todas as suas perguntas e você saiba de tudo. Nenhum de nós, até morrer, vai saber de tudo. Porque pelo menos porque não tem como você saber sem morrer. Porque é isso, né? O que vai acontecer quando eu morrer? A resposta só vai vir quando a gente partir. Então a morte vem e ela rasga o véu da ignorância, né? É quando você realmente deixa de ser ignorante para aquilo que é comum para todo mundo. Meio profundo isso, né? Quando a gente for falar de perdas, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, quando eu vejo, eu vou me basear por esse princípio, eu tenho que acompanhar as cadeias de conexão que existem em uma situação, tá? E isso é uma das coisas importantes, por quê? Porque permite que todas as ideias elas venham à tona, mesmo as que fazem menos sentido. Vocês já escutaram o Cortella falando desse exemplo que ele dá de uma história, ou talvez eu tenha contado até nas primeiras aulas, eu não lembro, sobre como foi resolvido na indústria lá a questão da pasta de dente, né? Que é fantástico aquilo. Então, talvez quem não tivesse, era assim, tá? Existia um problema com as pastas de dente que toda vez que eles iam fazer algumas caixas, algumas ficavam vazias. E eles contrataram vários engenheiros e tudo mais e tal, e nunca dava certo. De repente, eles perceberam que esse problema parou de existir. E quando eles foram conversar com o chão de fábrica lá, o João e o Zé, que trabalhavam lá, eles falaram que o problema não existia mais, que eles tinham resolvido. Eles tinham feito o quê? Não era com laser, não era com balanço, não era nada. Era um ventiladorzinho do lado das caixas, que estavam vazias, voavam para fora e só ia as cheias para dentro da caixa maior. Quer dizer, você imagina se não tem uma visão holística, como, né, de ver o todo, e aceitar a ajuda de tudo que é lugar, o engenheiro ia falar assim, não, isso não funciona, mesmo que funcionasse, né? Ele, por não ser um engenheiro, talvez não gostasse da ideia. Isso aconteceu também com uma empresa nos Estados Unidos que eles tiveram uma redução de quase 500%, porque era uma empresa que eles tinham que carregar água e leite nos tanques muito grandes e fizeram uns caminhões enormes para isso. Só que daí a operação ficou pequena. Eles tinham que levar não mais de um estado para o outro, mas de uma cidade para o outro. E o consumo de combustível era muito grande. Até que o cara lá, que era meio que um faz-tudo, falou, gente, mas assim, esses tanques são muito grandes, são muito pesados, você gasta muito combustível. As mangueiras que vocês utilizam podem ser substituídas por mangueiras de plástico. Cada mangueira vai perder mais ou menos uns 10 vezes o peso dela, né? E aí a empresa acatou e resolveu pôr em prática a visão lá do faz tudo. E no final, 500% de redução de despesa com combustível, por uma coisa muito simples, né? Então, esse holismo ele é importante por conta disso, tá? É você sempre perguntar para todo mundo, tentar descobrir, ter uma ideia vendo todo, tá? Então, lembrem, né? Não é só a parte, sempre o todo. E lembrem uma coisa que eu falei na primeira aula, que a soma das partes não faz o todo, né? Isso é muito importante. Compaixão. Compaixão, todo mundo tem já uma noção do que seja, né? A gente escuta muito isso. Compaixão em todas as religiões, principalmente, em todas as linhas de filosofia, de sabedoria, ela é uma das coisas que é quando o ser humano ele já vai evoluindo dentro de uma escala espiritual. Ele já não está mais naquela primeira investigação de si mesmo, ele já está num nível um pouquinho mais profundo, quase, né, indo para uma iluminação. Você pode ver que vários textos, né, no mesmo da Bíblia, no Bhagavad Gita, também nos textos budistas falam, né? E olhando para eles teve compaixão, né? Ou seja, um sentimento assim de profunda empatia. O termo compaixão vem do latim que é sentir com, que é quando você sente com aquela pessoa. Eu acho que na trilha a gente tem momentos assim de compaixão, né? Eu tenho quando eu percebo a dificuldade da pessoa, às vezes na primeira vez eu subir pela cachoeira, que você tem que ir lá e dar a mão para ela e você está dando a mão não porque você é mais do que ela, mas é porque você quer trazer ela para você, né? A compaixão quando a gente está fazendo o nosso rito lá de acolhida, né?
E a gente faz a cadeirinha, a pessoa olha e fala assim, mas sério, vocês vão, né, dar conta de mim? Vocês vão conseguir me subir? E aí você percebe, assim, o quão importante é aquilo para ela, né? Então, compaixão exige que a gente possa mostrar a nossa vulnerabilidade. Dom, Vulnerabilidade, pessoal. Oi, pode falar. qual a diferença entre compaixão e dó? Essa Dó questão ali da empatia. Quando você tem dó de uma pessoa ou pena de alguém, você se coloca numa posição de superioridade, dizendo assim, eu sou muito mais do que ela. Ela é quase insignificante. Então, assim, eu tenho dó da existência dela. Você consegue compreender? É um ato assim, é o oposto da compaixão. Na compaixão, você se liga a ela, né? Você sente junto com ela. E já na dó e na pena, você não. Você se afasta totalmente dela e diz, olha, eu sou superior a isso. E na compaixão, você diz assim, mesmo eu sendo, talvez, estando melhor preparado, eu quero ajudar. Eu quero fazer parte, eu quero sentir com ela, né? Que é exatamente, por exemplo, na história lá, quando a gente leva o pessoal para a última cachoeira, né? A gente, quando vê a reação deles, vocês não se sentem felizes, às vezes, assim? Não dá um calorzinho no coração? Então é isso. Isso é a compaixão, é aquela coisa, cara, que bacana, né? A gente fez a diferença ali, a gente está sentindo como. Eu já senti isso também. Mas principalmente também a compaixão é você se mostrar vulnerável. Uma outra tarefinha para vocês é procurar um TED, talvez vocês já tenham visto, que vai falar sobre vulnerabilidade, tá? Ele é muito importante para que vocês possam evoluir, tá? Se demonstrar vulnerável, se demonstrar que precisa de ajuda. Quando você se demonstra vulnerável, você se torna forte. Porque uma pessoa vulnerável, ela não tem mais o que esconder. Vocês entenderam? É como no relacionamento, quando você fala dos seus medos para o seu parceiro. Quer dizer, eu não preciso mais esconder aquilo, eu estou totalmente vulnerável. A escolha de fazer, de utilizar aquela vulnerabilidade para o bem ou para o mal é do outro. Quer dizer, eu me sinto tão tranquilo e irmanado com aquela pessoa que eu entrego tudo. Conseguem compreender? Então, essa vulnerabilidade permite com que seja... você tem que permitir essa vulnerabilidade sempre criando um ambiente de segurança. Ou seja, a pessoa que vem te confidenciar um negócio, ela tem que se sentir segura para fazer aquilo. E sentir a segurança que você não vai utilizar aquilo depois para talvez fazer mal, alguma coisa assim. Quem leu A Arte da Guerra de Sun Tzu sabe muito bem disso, né? A vulnerabilidade sempre é uma coisa, para um exército ser vitorioso, ela tem que ser procurada. Você sempre vai procurar os pontos fracos, né? E Sun Tzu até fala lá uma coisa, né? Mostre os seus pontos fortes como sua vulnerabilidade. Então, ou seja, se eu quero que o cara me ataque em determinado local, eu vou colocar todo o meu exército lá e vou falar assim, cara, vou dar um jeito de falar, puta, ali é meu ponto fraco. Se você for por lá, ó, vai dar ruim para mim, né? Só que daí o cara vai se aproveitar disso, o que acontece? Está todo o seu exército lá esperando. Entendeu? Que é mais ou menos o que a gente pensa lá no 300 de Esparta, né? 300 guerreiros contra 10 mil. Ou seja, eles tiveram que explorar a vulnerabilidade do local, do exército. Quer dizer, você acha um jeito. Então tem um TED de uma, eu não lembro o nome dela agora, mas eu posso pesquisar depois também, vou colocar ali para vocês, que ela vai falar do poder da vulnerabilidade. Tem até um livro que ela escreveu sobre isso e é fantástico, tá? Por exemplo, nas formações de coach que eu participei e tudo mais, e algumas outras também fora, a gente conta todas as nossas vulnerabilidades desde das nossas primeiras lembranças. Então tem pessoas lá que sabem tudo. E como é que você faz para desarmar alguém que às vezes quer utilizar a sua vulnerabilidade? Você conta ela para todo mundo. Pronto. Porque aquilo que era um segredo não é mais. Né? Então é isso, gente. É muito simples ter compaixão pelo outro. Então, é se colocar no lugar do outro, né? É ser um guardião do meu irmão, porque, de fato, eu sou meu irmão. Então, se a gente for pensar agora, eu falei um pouco do budismo, vou falar agora um pouco do cristianismo, né? Quando Jesus fala lá, né? Quais são os maiores mandamentos? Ele fala, amar a Deus sobre tudo e teu irmão como a ti mesmo. Então, quer dizer, a compaixão, ela é quase um dos princípios divinos, assim. Ela te liga com o que é divino, com o que é maior, com algo que já ultrapassa você, né? No franciscanismo tem uma coisa muito legal chamada correção fraterna. Tá? Então, todo mundo que
está ali inserido dentro de uma comunidade franciscana, você tem por direito e também dever corrigir o seu irmão. E ele, por outro lado, também tem esse dever e esse direito. Só que, quando ele vem me corrigir, eu nunca vou entender isso como uma afronta. E ele nunca vai fazer isso de maneira violenta, né? Então, vai utilizar aqueles princípios da CNV, do livro que eu estou lendo agora de novo, que o franciscanismo já usava lá há quase 1000 e não sei quantos anos. Só que a gente precisa que alguém venha, reescreva e fale, olha, é isso daqui. Né? Quer dizer, é tudo muito antigo. Então é exatamente isso, né? A correção fraterna ela tem que ser feita como? De maneira não violenta. Ela tem que realmente falar sobre uma atitude, não sobre a pessoa. Eu não vou falar assim, você é um ser humano ruim. Não, você vai falar assim, essa atitude que você tomou não condiz com os valores que você, né, costuma dizer para mim que são importantes para você. Vocês perceberam a diferença? Uma coisa eu falo assim, cara, você está agindo errado. Outra coisa eu falo assim, olha, essa ação que você teve, ela não condiz com aquilo que a gente esperava de você, ou que você mesmo esperava de você. Então é ser flexível com a pessoa, mas inflexível com o fato. Conseguem compreender a diferença disso? Né? Então assim, ser flexível com a pessoa, porque ela é um ser humano, mas ser inflexível com o fato, ou seja, aquilo ocorreu, aquilo precisa ser informado. E eu não vou deixar isso para depois. E também não pode ser uma acusação. Eu recebo a minha correção fraterna, eu não vou começar a corrigir o outro. Mas você também fez isso. Não. Eu escuto, internalizo, fico quieto, removo se for necessário e acabou. Quando eu for corrigir meu outro irmão, eu não vou fazer isso na sequência. Quando eu correr de novo, eu vou lá e falo. Vocês entenderam que não é um jogo de ofensas, né? Não é uma competição de quem erra menos e quem erra mais. Tá? E na trilha a gente percebe muito disso, né? Vocês quantas vezes chegaram assim, olha, Carlos, eu acho que talvez ali se fizer um negocinho diferente, assim, tal. E até tem gente que fala as coisas para mim, não fica bravo, não vou ficar bravo por quê? Gente, correção fraterna é consultoria gratuita. É sessão de psicoterapia gratuita, às vezes. Por quê? Às vezes você vai ficar num processo lá de coaching, por exemplo, sendo que o teu amigo estava ali, ele podia te corrigir. Só que você não quer. Por quê? Porque ele é igual a você. Quem é ele para falar comigo? Então, quando a gente sente compaixão, a vida fica um pouquinho mais fácil. E a compaixão nos permite um princípio muito legal, que é a celebração da diversidade. Valorizar as pessoas e as situações desconhecidas. É aquilo que a gente estava falando sobre barzinho, sobre ir para trilha sozinho, sobre fazer uma viagem sozinho, né? Você vai sentir um monte de coisas. Mas tem que procurar aprender algo de novo, né? Nesse diverso. Significa amar ou, no mínimo, valorizar as pessoas e as opiniões. E agradecer a Deus pela diferença do outro. Uma das coisas que eu acho mais bacana da trilha do Poder do Agora é porque vão chegar pessoas que eu nunca vi ali, geralmente, né? Principalmente no começo, antes, para que vocês entendam, para fazer as outras trilhas, tinha que obrigatoriamente fazer a trilha do Poder do Agora e participar de um treinamento de 2 horas, que era uma palestra em que a gente falava de algumas coisas como essa. Então, quer dizer, o dia da trilha de iniciante é quando eu ia conhecer as pessoas que eu ia compartilhar a montanha, as outras trilhas, os rapéis. Então, quer dizer, para mim a trilha do Poder Agora é a melhor. Por quê? Porque é como se chegasse um livrinho novo que eu vou ter que ler, entendeu? Tipo, os problemas que ela tem são esses, as soluções são essas, e aí teve uma reviravolta aqui, e ela conseguiu, e nesse momento não, e um se jogou na água, o outro não, o outro saltou de paraquedas, mas daí agora isso refletiu na vida dele lá, porque ele conseguiu uma promoção, e qual vai ser o próximo capítulo? Veja que legal que é ter essa possibilidade. E eu vejo isso pelo próprio Miguel. Algumas pessoas falam assim, mas você cuida dele em home office, em casa, e blá, 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 e não sei o que, a socialização dele. Alguém conversou já com o Miguel e percebeu ele tímido ou não sociável? Pelo contrário, né? Esses dias a gente estava na trilha do Queijos e Vinhos, ele estava sozinho com a minha mãe ali na casa da árvore, chegou alguém atrasado, ele levou a pessoa até lá embaixo, conversando com ela. Tem até fotinho dele falando, vem por aqui, ó, atravessa a ponte, a Leila, né, no caso, gravou e me mandou. Quer dizer, olha só, ele por ter contato com muita gente, tem contato com diversidade grande, com isso ele se torna um ser humaninho menor. Então é isso que a gente tem que fazer. E é isso também que as trilhas vão proporcionar, a montanha vai proporcionar e tudo mais. Né? Então por isso que é legal. Então é sempre ver o ponto de vista do outro e se colocar no lugar dele, tá?
Uma das coisas que a gente pode fazer para desenvolver é viajar, se expor a lugares. Isso seria ótimo, né? Olha só a dica, viagem. Porque aí você vai se expor a lugares novos, pessoas novas, costumes e culturas novas. Aí é o que eu ia te... Mas você fala assim, mas viajar às vezes é complicado, né? Eu vou fazer uma viagem no ano, 2, 3. Ou vá para uma festa, ou vá para uma reunião de alguma coisa que você não conhece ninguém, né? Sei lá, eu acho legal fazer isso, porque você se obriga. O ser humano, ele precisa conversar, entendeu? Então, dificilmente você vai num lugar que você não conhece ninguém e vai sair de lá sem conversar com alguém, né? E é muito legal. Então, façam isso, porque realmente é bacana. Mas até mesmo na trilha, né? A gente sempre dá o exemplo da trilha, porque tem mais gente da trilha aqui. Quantas vezes vocês vão na trilha e escolhem alguém para ficar do lado que não seja já do círculo de vocês? Talvez vai cair de novo, gente. Daí a gente volta, tá? A gente já está quase acabando. Mas eu vejo isso, sabia? Às vezes vocês estabelecem umas panelas ali, e até para fazer a trilha, você fala assim, só vou se tal pessoa for. E a celebração da diversidade? É uma coisa que, por exemplo, vocês vão ver comigo com a Ana. A gente quase não anda junto na trilha, porque a gente já fica a semana toda meio junto. Aí chegou na trilha, ela quer conversar com outras pessoas e eu quero conversar com outras pessoas. Por quê? Porque é legal. Não é porque a gente brigou, porque a gente não gosta do outro, não, porque é muito bacana. Então, testem isso, vocês vão ver que é muito legal. Uma pessoa segura, ela se sente menos ameaçada pela diferença, né? E eu me lembro, para dar um exemplo da celebração da diversidade, uma história que é muito bacana. Eu estava tendo aula de mandarim, eu acho que eu já estava terminando o curso de mandarim, e a gente estava vendo um texto sobre o pé de lótus. Alguém já ouviu falar disso? É aqueles pezinhos que as meninas, elas vão crescendo e eles vão enfaixando o pé e quebrando o pé para ficar com um pezinho bem pequeno. Fica tipo um pezinho de porco, assim. É um negócio muito esquisito, não é? E aí eu vi aquele texto, a gente lendo, e eu falei, e ela era taiwanesa, né? E eu falei, poxa, mas que coisa, né? Uma verdadeira mutilação que estão fazendo com essas meninas e não sei o quê. Ela falou, eu falei, mas por que fazem isso? Ela falou, porque isso garante para elas um bom casamento, garante que elas vão ter uma vida boa. É um jeito que as pessoas daquela região têm de, né, ter a beleza, né? Eu falei, nossa, mas é muito estranho isso, né? Porque vão quebrando o pé da menina e dá dor e não sei o quê. Ela falou assim, estranho mas não é diferente do Ocidente. Eu falei, mas como que assim, né? A gente não quebra o pé de ninguém para parecer mais bonita. Ela falou assim, mas as mulheres não colocam silicone? Não tô criticando, gente, você entendeu? É só a visão que ela me trouxe. Daí eu travei. Falei, cara, né? Porque é dolorido, não sei o que e tal. Você vai lá fazer um corte. Eu fiquei, cara, a mulher me colocou agora numa sinuca aqui. Daí eu tentei argumentar. Eu falei, tá, mas a menina não tem escolha, né? E ela falou assim, será que as mulheres aqui do Ocidente também têm? Daí acabou a conversa. Porque daí eu falei, cara, eu não consegui contra-argumentar. Eu falei, vocês entendem como que é legal você estar conhecendo pessoas de lugares diferentes? Olha a lição, né? Quer dizer, a mesma motivação que faz a menininha quebrar o pé lá e ser enfaixada e tudo mais, a gente tem aqui com outras coisas, né? Os homens de serem fortes. E daí a gente começa a falar assim, mas por que eu fiz isso? Fiz por causa do outro? Fiz por causa de mim? Vocês entenderam? Então, assim, claro que no Ocidente tem a nossa escolha, assim, né? Eu falo, não fiz por mim, porque eu quero, porque acho importante. Mas vocês conseguem entender como essa celebração de diversidade ela é interessante para a gente ver outros pontos de vista, que na verdade são todos meio parecidos? Então, é bacana por conta disso. E eu acho que... Mas foi muito legal esse negócio. Foi um dia assim que eu fiquei travado e eu falei, pô, mulher me deu um checkmate aqui, né? E eu vou ter que ficar quieto, porque eu não tenho o que falar. Foi muito engraçado. E, na verdade, ela só te fez pergunta, né? Ela nem te falou nada. A mulher era coach já, tipo, nível master. E assim, eles são muito, né? Assim, eles sabem pontuar bem, né? Ela perguntava e ficava quieta. Ela nem tentava, tipo, argumentar. Era muito legal. Eu aprendi muito com eles. E dependência de campo, gente. Dependência de campo é uma coisa que eu já contei um pouquinho da história para vocês. Quando o Gandhi marchou no deserto lá, né? Ele percebeu que uma hora acabou comida, acabou água e tudo mais. E aí ele falou o seguinte, né? Não tem mais porque esse povo tá aqui comigo. Gente, volta todo mundo para casa. Mas olha a coragem que o cara teve, né? Porque assim, ele estava sendo fiel às suas convicções. A convicção era fazer bem pro povo.
que adianta eu fazer uma marcha e deixar os caras andando mais 2 semanas no deserto sem água? Vai ter algum benefício? No final, não. Então, por isso que ele acabou fazendo. Mas quantos de vocês teriam coragem de fazer isso? Olhar para todo mundo e falar assim, ó, vamos embora. Você imagina quantas pessoas ficaram bem bravas com ele, né? Então é exatamente isso, né? É manter a sua convicção com aquilo que é maior, mesmo que desagrade muitos. Olha aqui, ó, é estar no alto da montanha e ter uma perspectiva ampla dos fatos. Ter a capacidade de ficar isolado, sozinho, firme as suas convicções e inovar. Né? Deixar de fazer o que é o mesmo, deixar de fazer o que todo mundo espera de você para fazer aquilo que é importante, aquilo que tem que ser feito. Você sabia que para vocês, o que é preguiça? Estou aberto a respostas. Preguiça? Não? Não querer fazer o que deve ser feito? Exato. Ou aquilo que tem que ser feito naquele momento, né? Às vezes uma pessoa preguiçosa é a pessoa que mais trabalha. Já pararam para pensar nisso? Porque ela faz tudo, menos aquilo que deveria ser feito. Por exemplo, assim, eu tenho que fazer a apresentação da aula. Eu sei que eu tenho que fazer com quase uma semana de antecedência, mas depois eu vou falar, não, mas primeiro eu vou lavar a louça, primeiro eu vou fazer isso. Ou seja, isso também é ser preguiçoso. Às vezes eu fiz 20 coisas diferentes, mas eu não fiz o que deveria ter sido feito. Então, às vezes é um conceito de preguiça que a gente não está acostumado. A gente acha que preguiça é ficar lá, né? Tiradão do sofá sem fazer nada. Não. Talvez esse cara esteja fazendo o que é mais importante, né? Ele definiu que vai ser aquilo e vai ser daquela maneira. Mas a independência de campo tem uma coisa importante, tá? Quando eu tomo essa decisão, eu tenho que ter ouvido todo mundo, eu tenho que ter pensado em todo mundo, porque senão ela vira teimosia, né? Então, porque é muito fácil a gente confundir essa independência de campo com teimosia, porque tipo assim, ser fiel às minhas convicções. Mas calma, depois de muito escutar, muito ponderar e muito... Não, isso realmente é importante, tá? Perguntaram por quê. Perguntaram por quê é uma coisa quase que infantil pra gente, assim, e eu vejo por causa do Miguel, né? Tudo é um porquê e eu tenho que explicar. E o que os pais às vezes costumam fazer? Acabam cortando a criatividade da criança porque fala assim, já te respondi, você não precisa saber o porquê. Sim, é um processo que tem que ter muita paciência e talvez molde uma boa pessoa para o resto da vida, né? Einstein dizia, né, que uma das coisas que ele mais tinha problema na escola é que ele fazia muitas perguntas e ninguém queria responder. Aí quando ele se tornou um super cientista, o que ele achava mais legal é que ele podia perguntar o que ele quisesse, para quem ele quisesse, mesmo que a pergunta fosse burra. Porque todo mundo olhava, o cara perguntou aquilo, meu, e tipo assim, sabe, uma coisa que seria idiota pra gente perguntar, para ele era tipo, cara, por que será que ele perguntou isso? Entendem? Então, perguntar o porquê permite com que você mude aquilo que é considerado imutável. Então, a gente sempre tem que procurar o porquê dos fatos terem ocorrido, dos eventos que ocorrem conosco, né? Saber o porquê pode evitar ou fazer com que aquilo aconteça de novo, porque tem coisas que são boas, né? Eu me lembro até hoje que eu fui, numa dessas experiências da escola de biologia, fazer iogurte, que parece que é uma coisa muito fácil, né? Só que o meu deu errado e virou leite fermentado. Só que como eu não tinha documentado o que eu tinha feito, e ficou uma delícia, ficou tipo um Yakult lá, né? Eu nunca mais consegui fazer. E eu adoraria fazer de novo. Vocês entenderam? Então, quer dizer, às vezes você saber o porquê e tudo mais é interessante, né? Então, o homem, sempre esse porquê vai trazer novas soluções. O porquê é a base também da nossa busca espiritual, né? Então, vamos lá. A reestruturação. Reestruturação é uma coisa também que permite com que a gente se afaste do problema da situação e busque uma maior perspectiva de um contexto mais amplo. É aquela história de, para dar um passo para frente, dar às vezes 2 passos para trás. Porque também é uma coisa muito importante, né? Porque nem sempre a gente consegue ver perto do problema o problema como um todo. Então, às vezes a gente precisa recuar um pouquinho, parar, analisar e pensar o que de fato está ocorrendo. Por que aquilo está ocorrendo, né? É como pensar nas várias hipóteses que você tem e pensar que elas são de verdade, são reais e se perguntar o que eu vou fazer caso isso ocorra, né? Refletir, então, no que você faria se aquilo ocorresse. Então, é se adaptar, ser resiliente, né? O Bruce Lee tinha um texto muito legal
que ele falava que era ser como água. Que também é um outro vídeo que a gente vai procurar para mandar para vocês. Por quê? Porque a água, ela se reestrutura a todo momento. Quer dizer, eu não consigo pegar água com a mão. Eu consigo conter ela, mas eu não consigo pegar, né? Uma água dentro de um rio, vocês também sabem, né? Não tem nada que pare ela. Simplesmente ela vai se reestruturando e vai se transformando. Então esse vídeo do Bruce Lee é muito legal. E o Bruce Lee também era um grande mestre de filosofia, tá? Tem os aforismos que ele escreveu lá que vale muito a pena ler, porque realmente é bem bacana. Então, sejam água, entendeu? Se permitam. Então, não deixe que às vezes os obstáculos interrompam o caminho de vocês. Fluam, né? Eu acho que é o flow que a gente costuma falar, que é muito importante aqui nesse ponto da reestruturação. Uso positivo da diversidade. Gravando essas horas. Pessoal, já voltei aqui, vou esperar vocês voltarem. Vou ter que comprar a licença aqui do... Vou esperar um pouquinho o pessoal voltar para a gente poder continuar. Só voltou uma pessoa. Não, tá terminando. Tá bem no finzinho já. Você consegue entrar lá para ver se tá funcionando, amor? Ah, eles estão entrando. Aí, tô voltando. Aí, pessoal. Deu, né? Só mais algumas pessoas voltarem e a gente já continua, tá? A gente vai dar um jeito. De novo no grupo? Oi? Mandei. Colocou o link de novo? É porque eu entrei no antigo e deu certo. Porque é o mesmo, né? Pelo que eu percebi aqui, ele gera a mesma sala. Mas eu mandei lá. Mas gera a mesma sala. A gente vai resolver isto. Então vamos lá. Voltando para a apresentação. Cadê a Lia? Já voltou aí? Não foi todo mundo que voltou ainda, né? Todo mundo aí. Vamos lá, gente. Mais um pouquinho já está acabando, tá? Então, uso positivo da diversidade é a capacidade de assumir erros e aprender com eles. Sempre a gente poder encarar os problemas como uma oportunidade para aprender, não como punição. Aqui eu trago um modelo que é o chamado MVP. Sabe o que é? Alguém sabe? Mas MVP, traduzindo assim para o português, seria o projeto mínimo viável, que a gente usa muito na questão de uma startup, as empresas aí que são mais de tecnologia, né? Então, assim, em vez de eu criar uma solução super completa, eu começo a fazer uma solução pequena que vai me atendendo e eu vou escalonando ela, vou crescendo ela, tá? É assim que a gente faz quase todo tipo de sistema de computador. Eu não vou lá e faço o sistema inteiro, eu faço um módulo, faço outro e vou validando isso. Então, esse uso positivo da diversidade seria como a gente encarar a nossa vida exatamente com isso, né? Eu tenho um projeto para fazer de vida, vamos dizer assim, dá o exemplo do universo ali, né? Que está pensando, puxando o bigode e tal. Ele quer passar num concurso, né, universo? Então, quer dizer, ele não pode pensar assim, não vou fazer nada e eu vou passar no concurso. Vocês entendem? Ele tem que pensar o seguinte, não, peraí, para passar no concurso eu tenho que fazer um processo mínimo, que é o quê? Começar a estudar. Para estudar eu vou... Oi? Né? Você não pode chegar já, não, pensar só no final, passei, tô com a farda lá, né? Não. Tá, mas e daí? Eu estudei, agora eu tenho que fazer um simulado. Ah, mas fazer um simulado todo? Não, tem dificuldade nesse ponto. Vou estudar isso, né? E aí, com isso, ele vai assumindo capacidades que antes ele não tinha
mantém essas e consegue outras, tá? Então, tudo na nossa vida deveria ser encarado mais ou menos como um MVP, tá? A trilha é assim, ela vai sendo feita conforme ela vai evoluindo, né? Então, na primeira vez, a gente tem, vamos fazer isso aqui na trilha, vamos fazer essa outra coisa, isso aqui não deu certo, isso dá, que nem eu falei ali da curva do U, né? A gente tirou e votou, né? A gente mudou totalmente. Então, esse uso positivo da diversidade fala exatamente sobre isso, né? Que é aprender com fracassos. E sempre questionar as suas certezas e seus dogmas. Então, gente, essa é uma das coisas bem importantes, tá? Eu me lembro que quando eu participava do seminário franciscano, tinha um Frei Luciano. Ele já era bem de idade, assim. E ele falava, e de um dia, assim, ele chegou para mim e falou assim, você acredita em Deus? Eu falei, sim. Ele falou, por quê? E assim, quando que eu ia imaginar que um Frei ia me perguntar por que eu acreditava em Deus? Ele falou assim, mas e se Deus não existir? E se Jesus não for divino? Você continuaria acreditando nele? Eu fiquei pensando, será que eu acredito em Jesus porque ele é divino ou porque os ensinamentos têm uma significância e a mensagem é boa? Vocês conseguem compreender? Então, assim, por que eu acredito naquilo? Por que eu faço aquilo? Eu faço para quê? Né? O que eu aprendi com isso? Então, eu, por exemplo, cheguei numa conclusão pessoal, né? Vamos dizer que Jesus não fosse divino, eu descobri historicamente que ele não era filho de Deus e blá, blá, blá. Vai fazer diferença para mim? Não. Porque a mensagem que ele deixou é fantástica, né? Se a gente seguir o que está ali, já estaria ótimo. Eu sempre uso um questionamento, Dom, quando eu fico com algum tipo de dúvida, né? O que existe depois? Eu sempre penso, eu faria algo diferente? Se não existe nada, eu faria algo diferente? Se a resposta for não, tá tudo bem, né? Sim. Isso é fantástico, né? Então, até Buda dizia mesmo, né? Nunca aceite as certezas sem antes duvidar delas. Vocês não devem acreditar no que eu falo só porque eu disse. Vocês devem acreditar depois de terem duvidado e chegarem na resposta, em alguma resposta, né? Então, é legal quando você faz isso, porque é como a Lia falou. Vamos dizer assim, eu descubro que vai ter o paraíso no céu e blá, blá, blá. Então, e isso depende das minhas ações aqui. Então, quer dizer que eu não preciso mais ser bom. Né? É mais ou menos como hoje em dia as escolas passam os alunos e não reprovam mais. Por que eu vou estudar? Mas eu continuo estudando. Então eu não estudo para passar de ano. Eu estudo para adquirir conhecimento. Vocês conseguem compreender isso? É uma diferença muito grande quando você passa a questionar esse tipo de coisa, né? Então é isso. Nunca creia naquilo que você nunca duvidou. Porque se você nunca duvidou, você não sabe por que você acredita. Geralmente isso acontece muito com a religião, porque a gente é da religião, né? É uma coisa de tradição. Eu me lembro até hoje que a minha catequese eu tive uma sorte assim muito grande, sabe? Por ter sido com os freis e tudo mais. Então é muito diferente, sabe? Eles explicavam por que cada parte da missa. Então hoje quando eu vou, por exemplo, numa missa, eu levei o Miguel na quarta-feira, eu fui explicando no ouvidinho dele, agora isso acontece por conta daquilo, isso acontece por causa disso, né? Então a gente tem que buscar realmente entender o porquê ocorre, o porquê que eu acredito e passar para frente, né? Para não ser aquela coisa cega. Por isso que muito da religião se perdeu, porque era uma herança de tradição, né? A gente herdava e muita gente então não via valor naquilo, né? Mas, por exemplo, a gente foi na missa e teve a homilia lá das sementes, né? Que uma cai num terreno bom, o outro num terreno mais ou menos, e uma no bem fértil. Gente, quantas palestras vocês vão lá no TED, não sei aonde, vão escutar a mesma coisa? E a gente tinha a possibilidade de escutar isso desde pequenininho, só que a gente não dava valor, porque, é o sermão, né? E vocês entendem? Então, a gente tem coisas que são muito importantes na nossa vida, que trazem muito benefício, mas às vezes pela roupa que ela vem, pela roupagem ou embalagem, a gente descarta. Então a gente tem que ter esse cuidado. E a humildade, né? É a sensação de só ser mais um ator inserido no drama maior. Quer dizer, às vezes você se vê muito forte, você se vê todo pleno e capaz, mas aí você descobre que você só é uma coisinha ali. Eu falo que uma coisa que eu falo, o pessoal vai para a montanha é o seguinte: quando a gente está no nosso dia a dia, a gente está cercado por coisas que os seres humanos criaram, não é? A parede, a mesa, o notebook. Olha que coisa impressionante, um notebook, celular. A gente está podendo se comunicar
pela internet, né? Quer dizer, traz uma certa arrogância para a gente que a gente é criador. Né? Tipo assim, olha as coisas que a gente consegue fazer. Né? Transmitir a minha imagem de longe, a gente está conectado. Quando você vai para a natureza, principalmente para a montanha, você percebe que você só é mais uma coisinha lá. Você está sujeito aos animais que estão lá, ao clima. Você vai subir naquela montanha, se tu escorregar, você pode se machucar, quem sabe até morrer. E você percebe que frente a uma montanha você é uma coisinha assim. Ou seja, você se coloca de novo no papel de criatura. Então, quando isso acontece, você fica dotado de uma humildade muito grande, porque você sabe que tudo que ocorre acontece por alguma coisa que às vezes você nem entende por que está acontecendo. Mas existe talvez uma força maior, seja Deus, eu não sei como vocês querem chamar isso, que permitiu que você vivesse essa experiência. E principalmente, não só como um espectador, mas como um ator dela. Vejam como é bonito ver a vida dessa perspectiva. Você pode ser o herói, você pode ser o vilão, você pode ser o que você quiser. E você hoje já é aquilo que você escolheu. Né? Então, esse sentimento é de encontrar o seu verdadeiro lugar no mundo, sabe? Uma base de autocrítica, julgamento crítico, você fala assim, olha, eu sei tudo isso, mas eu nada sei, né? Eu sou forte, mas eu posso ser humilde. Existe um ditado nas artes marciais que diz, o mais forte é o mais humilde. Né? Porque ele geralmente ganha as lutas sem precisar mexer um dedo. Então isso é muito importante. Então a humildade ela transporta a gente para uma zona positiva e a mais elevada zona das motivações, né? Porque ela nos coloca além do ego. Ela nos dá o lugar, ela nos permite ver o nosso lugar no mundo. Então para desenvolver isso a gente tem que perceber a contribuição do outro, a importância do outro. A gente tem que aceitar essa opinião, né? Porque quando isso não ocorre, a gente pode morrer. Então, tem essa outra história que eu gosto muito, ele é um general, né? Ele procurou um mestre zen, porque ele queria evoluir. E aí ele... Só que ele então o mestre falou, olha, você tinha que se dispor de todas as suas medalhas. Com isso você ia ser um guerreiro maior, né? Um guerreiro melhor. E ele falou, claro que não. E para te provar que não, eu vou pegar todas as medalhas que eu tenho e vou para o campo de batalha. E eu vou ir com todas elas para você perceber como que eu sou muito melhor, né, pelas minhas conquistas. E esse general pega todas as suas medalhas e ele vai para o campo de batalha. Acontece que era tantas e tantas medalhas, tantas e tantas conquistas, que ele ficou pesado. Ele morreu nos primeiros minutos de combate. Ou seja, o ego nos mata. Ainda mais quando a gente quer mostrar para todo mundo. Talvez se ele fosse lá como um guerreiro humilde, né? E ninguém ia dar R$1 pro cara, mas a hora que fosse realmente para ação, ele ia fazer a diferença. Então, por isso que a gente sempre tem que tomar cuidado com o nosso ego. Ele é importante para nos definir como ser humano, como pessoa, mas ele não pode ser a coisa mais importante. E por último, né, gente, o sentido de vocação. Vocês devem ter experimentado isso várias vezes na vida de vocês. É como se você fosse chamado para fazer algo maior, que você mesmo nem entende. Aqui a gente já fala de uma questão de propósito profundo, tá? E o que é propósito? O propósito é a manifestação divina na nossa vida. É você manifestando o divino dentro do mundo que você está, né? Então, é uma gratidão pelos que ajudaram e um desejo de retribuir, né? O sentido de vocação é a base do líder a serviço, que a gente vai falar para frente em alguns lugares, né? Ou seja, é quando você não faz mais as coisas por um motivo seu. Você faz porque algo maior te convidou para fazer aquilo. E para desenvolver isso, a gente tem que pensar na nossa vida e na dos outros, né? Você já parou para pensar que algumas pessoas vendo a vida de vocês gostariam de ter a vida de vocês? Hoje a Ana falou que passou próximo do Opecanha, ela viu algumas pessoas lá e tal. Vocês imaginam aquelas pessoas que estão lá vendo a vida que vocês têm, de poder ir numa trilha, de poder estar com os filhos, de poder estar com os pais, de poder transitar livremente, de não sentir dor? Vocês entendem? Eu estou pegando um pouco mesmo lá no que dói. Por quê? Porque às vezes a gente não percebe. A gente sempre está procurando ter a vida de outra pessoa e às vezes as pessoas queriam ter a nossa vida. Vocês já pararam para pensar, algumas pessoas talvez não tenham amigos tão legais quanto que vocês têm, seja ali na trilha ou fora dela?
Quantas pessoas olham para você e falam, nossa, que legal, olha o jeito que aquela pessoa conduz a vida dela, ela viaja, vai para a montanha, faz isso, faz aquilo, né? Ela não, olha o jeito legal que ela vê a vida dela. Então é isso, sabe? A gente se mostrar grato pelas pessoas que nos cercam e principalmente pelas dádivas que a gente tem na nossa vida. E principalmente, pessoas, utilizar os nossos talentos, oferecer auxílio, oportunidade, às vezes só com um sorriso que seja. Às vezes você muda completamente a vida de alguém quando você só sorri para ela, né? Porque talvez seja de maneira desinteressada e com compaixão e tudo mais. Ou seja, é fazer a diferença no mundo, ser a diferença que você quer no mundo através de si mesmo, tá? O sentido de vocação, ele está dentro já de uma esfera muito grande da escala de motivação, que é a graça, que é quando você encontra o seu propósito, né? O meu propósito de vida não é ter a trackers, mas é impactar a vida das pessoas de maneira positiva. É fazer com que elas se sintam protegidas, em segurança, amadas e principalmente que elas possam ser protagonistas da própria história. Então, eu estou ali não como o escritor, mas somente como uma ferramenta que vai possibilitar. Dentro da jornada do herói, eu sou como um mago, que aparece de repente na vida das pessoas e fala assim, cara, eu tenho uma aventura para você. Você tem uma missão de vida. Você tem que subir o castelo, não sei o que, matar os dragões lá e tal, e blá, blá, blá. Só que a gente só mudou isso. A gente falou assim, cara, a gente tem uma missão para você. A sua missão é ir fazer essa trilha, aprender a andar na água, fazer isso e tal, 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 e melhorar como pessoa. A Tayla nos trouxe um slogan muito bom, que não é sobre subir montanhas, mas é sobre subir de nível. Você deve ter visto que eu usei, tá? Mas é bem isso. Eu não tô nem aí para subir montanha. Eu quero que vocês subam de nível. Eu quero elevar o jogo. Eu quero subir a régua. Vocês entenderam? Essa é a minha vocação. Sempre foi. Desde como coordenador do grupo de jovens, como depois fazendo o papel de Cristo na paixão. Quer dizer, aonde eu tô, eu quero que as pessoas cresçam. Elas vão além. Por quê? Porque graças a Deus eu consegui ver graça no voo dos outros. E como vocês já devem ter visto essa figurinha, eu fico feliz. Porque quando você entende que o voo do outro te traz felicidade, significa que você já é feliz e você está bem, né? E eu tive pessoas que fizeram a mesma coisa comigo. Então isso é uma coisa muito legal. Então fazer essa diferença. Eu tenho um vídeo aqui que talvez vai exemplificar para a gente terminar a aula. Ele é curtinho, acho que uns 2 minutos, que vai mostrar para vocês isso, tá? Só vamos ver a questãozinha do áudio aqui para ver se vai funcionar e vai dar certo. Estão ouvindo, pessoal? Sim.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น
เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดEntão, gente, deu para compreender atrás do mais ou menos o que é. Esse vídeo é fantástico porque tem todos esses princípios transformadores dentro de um vídeo. Então, uma das tarefinhas de vocês hoje não, mas quando vocês puderem tempo, eu vou passar ele no grupo. Vão lá e identifiquem em cada momento qual é o princípio transformador que ele está usando. Mas principalmente, né? Vocês perceberam que ele não fez nada de especial, ele não fez nada do outro mundo, ele simplesmente fez o quê? Sentiu compaixão pelas pessoas. Ajudou no que era básico e necessário, né? Porque às vezes a gente quer ajudar tantas pessoas em coisas muito grandes, às vezes o que elas precisam é um aperto de mão, é um sorriso, é uma palavra, é só estar junto, né? Então, vocês percebem no vídeo que é muito legal que até algumas pessoas não queriam ajuda, né? E no final elas se tornam um pouco mais generosas, né? A mulher dá um brinde lá, ela não está mais brava. E aquele dinheirinho que ele deu lá, a menina pôde estudar, começou a ensinar a mãe dela a contar, quer dizer, a plantinha que ele trocou de lugar, o vídeo é fantástico, né? Ele fala por si só desses princípios. E a gente pode fazer muita coisa melhor, diferente. E vocês são pessoas diferenciadas e por algum motivo essa mensagem chegou para vocês. Significa que vocês devem também se colocar a serviço. Agora vocês são chamados, né? Tem um vocare aí que é a vocação para fazer algo diferente, tá? Então era isso que nós tínhamos para conversar hoje, para falar. Eu não sei se alguém quer colocar alguma observação final aí. Eu deixo livre para vocês, tá? Alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram. Nada? Nem o universo vai falar? Vocês gostaram, então, do que a gente viu hoje? A gente só vai terminar assim, ninguém vai falar nada. Tem uns chorando. Eu falei um monte durante a aula. Tá certo, você tá com crédito. Então tá, meu povo. Foi muito bom, Dom. Eu acho que, pegando lá de volta o que estava no início sobre autopercepção, eu acho que a vida, ela nos faz, ela traz isso pra gente, né? Se a gente está preparado para receber e para desenvolver todos esses 12 princípios, a gente recebe isso de alguma maneira. E por bem ou por mal ele vem. Me lembrou muito uma música do Belchior que diz assim, como é difícil a juventude do meu coração, que só entende o que é cruel, que só entende o que é paixão. Então, eu acho que de alguma maneira a vida traz isso para você, ainda que em momentos difíceis. E se você está pronto para essa transformação, permite que você consiga desenvolver esses 12 princípios de alguma maneira. Então, é só isso. Eu achei muito bom. Show, minha gente. Então tá. Então a gente vai se ver na sexta. A gente deve ter mais umas 2 aulas aí desse módulo da inteligência espiritual que eu queria trazer para vocês. E a última a gente vai ter que conversar bastante, tá? Vai ser uma roda de diálogo bem legal. E então já vão trabalhando a diversidade, se colocar em situações diferentes que vocês vão ter que falar bastante, tá? Não sei se é nessa sexta ou na outra. E eu espero vocês... Oi, pode falar. A expectativa, então, é que a gente tenha mais 2 aulas? Daí se vocês gostarem, a gente pode prolongar isso, né? A gente conversa, daí vê o que a gente pode fazer. Mas o que eu tinha me proposto a fazer, principalmente de início agora, era conceituar para vocês o que era inteligência espiritual, deixar bem claro para vocês a escala da motivação para vocês, porque eu acho que é muito importante, né? Altera bastante o modo que a gente vê a vida, e trazer esses 12 passos de transformação. E agora, a próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre
tá, cheguei nesse ponto, o que eu vou fazer agora? Como eu posso pôr isso na prática, tá? E aí, no final, a gente teria quase que um grupo de diálogo bem interessante sendo conduzido aí para que vocês pudessem também ajudar a gente a conceituar algumas coisas, tá bom? Mas então, não vamos pensar na outra sexta, vamos pensar na sexta que vem, tá? Às 8 horas estarei aqui. Espero ter resolvido já esse problema do Zoom, tá? Eu sei que deve ter atrapalhado um pouquinho hoje, mas é aquela coisa. Resiliência, diversidade. Obrigado, tá? Por todo mundo que ficou comigo aí. Obrigada Então, a você. Foi show boa de noite. novo. Boa noite.